A defesa da ex-presidenta Dilma Rousseff entrou hoje no Supremo Tribunal Federal com uma medida para anular a sessão de ontem do Senado que aprovou o impeachment. Os defensores de Dilma pedem novo julgamento. O principal argumento é que a lei usada para sustentar a acusação de crime de responsabilidade é de 1950 e contradiz trechos da Constituição de 1988. Por sorteio, o relator do pedido é o ministro Teori Zavascki. A liderança do PT na Câmara dos Deputados afirma que agora a batalha jurídica e política vai se dar no processo de cassação do deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB. De Brasília, o repórter Welson Kalinowski tem mais informações. E se lá no Supremo Tribunal Federal uma verdadeira guerra será travada para tentar anular o processo de impeachment, aqui nesse outro espaço, o plenário da Câmara dos Deputados, novas batalhas também importantes serão travadas. Na noite de ontem, Michel Temer disse em seu discurso que o foco agora está nas reformas e numa tal de modernização das leis do trabalho. Para o PT e os partidos aliados, esse é o sinal verde para os retrocessos. E eles prometem fazer de tudo para tentar impedir. Essa semana tivemos um exemplo muito objetivo como a posição firme da oposição e a divisão na base aliada pode levar o povo brasileiro a vitórias. Nós sabemos que a força do governo no plenário da Câmara depende do Centrão, do grupo de Eduardo Cunha. Nós já impingimos derrotas ao governo, várias. O governo não conseguiu nem na sessão do Congresso aprovar a LDO, com a nossa obstrução e com as nossas posições. A nossa expectativa é que o governo, apesar dessa bravata de que é muito forte, vai continuar a sofrer derrotas na medida que a população tem esclarecimento da natureza impopular das suas propostas. Outro foco da bancada petista, a partir da próxima semana, está na votação do processo de cassação do mandato de Eduardo Cunha. O líder Afonso Florense explicou que a regra de desmembramento do processo de Dilma Rousseff, que garantiu à ex-presidenta a manutenção dos direitos políticos, não pode ser aplicada a Cunha. Ao Eduardo Cunha perder o mandato, ele perde a imunidade nas investigações. E a consequente perda de mandato, para nós, é inevitável. Óbvio, seus defensores têm cara de pau de tentar não caçá-lo, vão tentar também manter seus direitos políticos. São casos distintos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A decisão do Senado é uma prerrogativa interna do Senado em termos de crime de responsabilidade. Cá a natureza penal é distinta, cá é corrupção explícita. Parlamentares da base governista de Michel Temer também vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Os senadores Álvaro Dias, do PV, e José Medeiros, do PSD, devem entrar no STF com 2 mandados de segurança contra a decisão do Senado de liberar a ex-presidenta Dilma para exercer cargos públicos. Milhares de brasileiros tomaram as ruas ontem à noite em todo o país contra o golpe do impeachment. Em todas as capitais e várias cidades, as manifestações tiveram algo em comum: a grande quantidade de pessoas gritando "Fora Temer" e a violenta repressão da polícia militar. Acompanhe nas imagens publicadas na internet. Na cidade mineira de Juiz de Fora, apelidada pelos manifestantes de Juiz de Fora Temer, centenas de pessoas tomaram as ruas contra o golpe. Em Belo Horizonte, os manifestantes lembraram os momentos que antecederam o golpe de 1964, com a reação do então deputado Tancredo Neves, que gritou "canalha" após o senador Auro de Moura Andrade declarar vaga à presidência da República. Canalha! 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 Em Florianópolis, Santa Catarina, os manifestantes tentavam fechar essa avenida quando foram impedidos por policiais armados com cacetetes. Em Joinville, também em Santa Catarina, manifestantes ocuparam as ruas centrais contra o afastamento da presidenta Dilma Rousseff. Em Brasília, a caminhada acontecia pacificamente até ser impedida por policiais militares que lançaram spray de pimenta nos manifestantes. Muitos tentaram se esconder em galerias e terminais de ônibus. Soldado, cê tá do lado errado! Ei, soldado, cê tá do lado errado! Um ato pelo Fora Temer em Vitória reuniu mais de 1.000 pessoas que saíram em caminhada da Universidade Federal do Espírito Santo.
Os manifestantes relatam que foram perseguidos pela cavalaria da polícia, que lançou bombas e balas de borracha. Em Salvador, na Bahia, centenas foram às ruas contra o golpe e o governo Temer. No interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, esse é o momento exato em que policiais agridem uma manifestante. O policial dá um tapa no rosto da jovem, que depois é levada presa. Vocês não podem tratar advogado, vocês não podem... Em Caxias, no Rio Grande do Sul, ações violentas da PM aconteceram após a dispersão do ato. Esse advogado é abordado e agredido sem aparentemente nenhuma razão. 516. Em São Paulo, são inúmeros os casos de violência da Polícia Militar durante os protestos de quarta-feira contra o golpe e o governo de Michel Temer. Uma jovem perdeu a visão do olho esquerdo após ser ferida pela bomba lançada por um PM. A universitária Débora Fabri foi atingida no rosto por estilhaços de uma bomba de gás lacrimogênio. Hoje, ela anunciou que perdeu a visão do olho esquerdo. Além do caso dela, há vários outros de pessoas feridas e relatos de agressão, atropelamento e abusos de autoridade por parte dos policiais. Os fotógrafos Vinícius Gomes e William Oliveira foram abordados pela PM quando registravam o momento em que a tropa de choque cercava manifestantes nos arredores do jornal Folha de São Paulo. Os policiais destruíram o equipamento de um dos fotógrafos. O outro foi agredido com socos e o cartão de memória da câmera apagado. Os ataques começaram quando manifestantes desciam a Rua da Consolação, protestando contra o golpe do impeachment e o governo de Michel Temer. Em frente à Universidade Mackenzie, a PM lançou as primeiras bombas. Em pouco tempo, as ruas do centro transformaram-se em território de guerra. Foram registrados confrontos na Praça da República, na Rua Amaral Gurgel e na Praça Roosevelt. A equipe da TVT flagrou o momento em que policiais atiraram bombas de gás lacrimogênio de cima desse viaduto contra pessoas que estavam num bar-restaurante. Pelo Facebook, os donos do local afirmam que os policiais ainda jogaram mais 2 bombas, mesmo depois de serem avisados de que se tratava de um restaurante. Logo depois, foi a vez de a imprensa ser atacada no local. Policiais atiraram as bombas para cima do viaduto. Na hora em que os policiais jogaram as bombas de gás lacrimogênio nesse bar-restaurante, estava acontecendo um evento de música realizado pelo Instituto Goethe. E a equipe do programa Olhar TVT estava lá justamente para gravar essa apresentação. As ONGs de direitos humanos Anistia Internacional, Conectas e Artigo 19 emitiram notas de repúdio à violência policial no estado de São Paulo nos protestos contra Temer. Para a Anistia Internacional, a liberdade de expressão e manifestação pacífica é um direito garantido na Constituição brasileira e na legislação internacional. Artigo 19 lamentou a repressão policial em São Paulo, lembrou que a voz das ruas foi considerada um elemento importante por diversos políticos ao longo do processo de impeachment e que protestos de rua são meios legítimos para expressar o acirramento político na sociedade. Já a Conectas denunciou a resposta violenta do governo paulista a manifestações sociais contrárias ao processo de impeachment. E para confirmar esse endurecimento do governo do estado de São Paulo em relação aos protestos, a Secretaria de Segurança Pública informou que não vai permitir manifestações na Avenida Paulista no próximo domingo, que estão sendo convocadas pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. A medida foi adotada em reunião com os comandos das Polícias Civil e Militar. A justificativa é que a Paulista vai ser usada para a passagem da tocha paralímpica. Além disso, a Secretaria de Segurança Pública disse que é obrigatória, segundo a Constituição, a comunicação de hora, local e trajeto em que se realizarão os atos públicos. E até agora essa comunicação não foi feita.